A história está repleta de exemplos de vigaristas ambiciosos que assumiram a identidade de reis, rainhas e outros membros da realeza. Histórias bem elaboradas e cheias de mungangas acabaram por iludir reinos inteiros. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar sobre 5 pessoas que fingiram ser da realeza. Como sempre, conto com o teu like e tua inscrição para fortalecer o canal. Agora que tu já deixou o like arretado, vamos para a história. Em 1918, os revolucionários bolcheviques executaram a princesa russa Anastácia junto com o resto de sua família. No entanto, os rumores sobre sua sobrevivência persistiram por décadas, e ao longo dos anos, várias impostoras afirmaram ser Anastácia Romanov. Nenhuma ganhou tanta fama quanto Anna Anderson. Anna apareceu pela primeira vez no início da década de 1920, em um asilo mental em Berlim, onde ela anunciou que era a Grã-Duquesa Anastácia, a filha mais nova do falecido czar Nicolau II. Embora a maioria dos Romanovs sobreviventes a considerasse uma fraude, a garota tinha uma semelhança com a princesa e até conhecia muitos detalhes pessoais de sua vida. Ela logo ganhou o apoio de um círculo de imigrantes russos ricos, muitos dos quais acreditavam que ela era a herdeira legítima do trono. Embora a história de Anna Anderson tenha inspirado vários livros e até um filme de Hollywood, ela não conseguiu ser reconhecida no tribunal por falta de provas. Sua história continuou sendo fonte de muito debate até 1994, quando um teste póstumo de DNA finalmente provou que ela não era parente da família Romanov. No início da década de 1820, um arrojado escocês chamado Gregor MacGregor ascendeu ao topo da alta sociedade de Londres com base em uma afirmação muito incomum. Ex-soldado e mercenário que lutou na América do Sul, MacGregor se apresentou como cacique, ou príncipe, de um pequeno país centro-americano que chamou de Poiás. Como evidência, o falso membro da realeza produziu vários mapas, desenhos e até um livro, todos os quais descreviam o misterioso país como um paraíso fértil, com um governo atuante e uma população nativa amigável. O minúsculo principado de MacGregor parecia o destino perfeito para os colonos europeus, exceto por um pequeno detalhe: ele não existia. Longe de ser um príncipe, MacGregor era na verdade um vigarista que inventou um país de contos de fadas como uma forma de iludir os investidores com grandes somas de dinheiro. Ele acabou vendendo milhares de libras em direitos à terra para sua nação fantasma, e em 1822, os primeiros imigrantes do país fantasma cruzaram o Oceano Atlântico. Chegando à América Central e encontrando apenas uma selva instável, os pioneiros, muitos dos quais haviam convertido as economias de suas vidas em uma moeda poiás falsa, logo perceberam que haviam sido enganados. Não sendo de se surpreender, MacGregor sumiu no oco do mundo logo depois que a notícia chegou à Inglaterra. Mais tarde, ele reapareceu na França, mas foi preso logo depois de tentar montar um segundo esquema relacionado ao primeiro golpe. O homem conhecido como Falso Dmitri I não apenas posou como um príncipe, como também conseguiu chegar ao trono real da Rússia. O pretendente ficou conhecido pela primeira vez na história no início de 1600, quando apareceu na Polônia se declarando Dmitri, o filho mais novo do falecido Ivan, o Terrível. O verdadeiro Dmitri supostamente foi executado quando menino,
mas o impostor alegou que ele escapou de seus assassinos e fugiu do país. A suposta realeza passou a encantar o povo russo, eventualmente conquistando uma onda de apoio público até Moscou. O falso Dmitri foi coroado czar em julho de 1605, mas seu governo durou pouco. As políticas do pretendente mostraram-se radicais demais para as elites russas, e ele foi deposto e assassinado menos de um ano depois. Muitos especularam que seu nome real pode ter sido Grigory Otrepiev, mas isso nunca foi provado. Curiosamente, ele não era o único impostor que afirmava ser o verdadeiro Dmitri. Mais 2 pretendentes surgiram na década seguinte, embora nenhum deles tenha conseguido conquistar o trono. Não apenas o jovem Perkin Warburg se disfarçou de príncipe, ele quase conseguiu derrubar o rei Henrique VII da Inglaterra. Em 1491, Perkin apareceu na Irlanda alegando que era Ricardo de York, o filho mais novo do ex-rei Eduardo IV. O verdadeiro Ricardo foi provavelmente assassinado na Torre de Londres quando era criança, mas na época ainda havia muita especulação sobre seu destino. Se aproveitando desse mistério, Perkin se apresentou como o príncipe desaparecido e acabou ganhando o apoio dos inimigos de Henrique VII, que incluíam figuras poderosas como Jaime IV da Escócia e Maximiliano I da Áustria. Perkin desembarcou na Cornualha em 1497 e logo transformou seus partidários em um exército rebelde com milhares de homens. Mas quando confrontado com a possibilidade de uma batalha com as forças do rei, o cabra arregou e fugiu para o litoral. Ele acabou sendo capturado e admitiu que era um impostor antes de ser executado por enforcamento em 1499. Perkin Warburg é considerado uma fraude famosa, mas alguns historiadores observaram que Henrique VII poderia ter caluniado o pretendente na tentativa de desacreditá-lo. Com isso em mente, resta pelo menos uma pequena possibilidade de que Perkin possa ter sido realmente Ricardo de York. Em 1773, um impostor real desencadeou uma das maiores revoltas da história da Rússia. Tirando proveito de sua notável semelhança com o falecido Pedro III, um ex-soldado chamado Emilian Pugachev assumiu a identidade do defunto imperador e incitou um enorme levante camponês contra Catarina a Grande. Como Pedro III, Pugachev prometeu reformas populistas, incluindo autonomia para a população cosaca da Rússia e o fim do sistema feudal. E logo, milhares de servos pensaram, esse Pugachev é cabra macho mesmo. Pegando inicialmente a imperatriz de surpresa, o exército de Pugachev sitiou a cidade de Uremburg no final de 1773 e depois destruiu Kazan no ano seguinte. No entanto, apesar desses primeiros sucessos, no final de 1774, os generais de Catarina começaram a mudar a maré do conflito. Após uma derrota decisiva em Tishorentzen, um grupo de tenentes de Pugachev o traiu e o entregou à imperatriz. O impostor foi executado no início de 1775 e sua revolta desmoronou logo depois. O glamour e regalias da realeza fizeram a cabeça de muitos impostores, que através de planos mirabolantes conseguiram entrar nos livros de história. Vou deixar mais um vídeo e uma playlist arretada no final, mas antes de clicar em um deles, deixa o like e se inscreve no canal. Isso nos motiva a produzir mais conteúdo. Te espero no próximo vídeo.